Estamos aqui no Paço Municipal com meu amigo Luiz Fernando, além de prefeito, gente finíssima e que a gente já sabia desde a época da faculdade, que eu também fui presidente do diretório, e que o Luiz, naquela época, já se despontando, já estava despontando, já com discurso e apaixonado pela cidade. E o Luiz foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito. E deputado federal, estadual também? Estadual, só falta ser governador. Certo? E caminhará para isso um dia. Tem muito futuro na política. E olha, a nossa cidade está maravilhosa e nós estamos aqui hoje fazendo essa entrevista para saber, fim de ano 2019, como Jundiaí recuperou-se, como Jundiaí superou as dificuldades, e Jundiaí é um expoente das cidades do interior com IDH mais alto, é uma cidade maravilhosa. E a vista daqui também, brincadeira, né, Luiz? Maravilhoso, né? Como é que você está? Estou bem, Douglas, graças a Deus. Obrigado pela introdução, obrigado exatamente por ter contextualizado o meu ingresso na vida pública a partir do Centro Universitário Padre Anchieta, onde me formei na área do direito. Sinto falta aqui na nossa bancada hoje, em razão de compromissos de encerramento de final de ano no Tribunal de Justiça, do meu professor, o desembargador Cláudio Levada. Fico muito feliz, Douglas, de poder recebê-lo aqui e nós conversarmos um pouco daquilo que foi o ano de 2019, os esforços que foram empreendidos por toda a sociedade para que nós pudéssemos alcançar esse bom estágio da administração municipal aqui em Jundiaí. E o Cláudio está justificando e justificou, pediu para eu justificar a não presença dele aqui hoje, porque o nosso programa é o Mundo Levada e Amigos. Então seria Mundo Levada e Amigos. E o Cláudio não está. Por quê? Está lá no tribunal, com 1000 afazeres. O Cláudio ainda está terminando a gestão na Pamages, que ele é vice-presidente. Então, 1000 compromissos lá no tribunal. E ele falou, olha, Douglas, justifica, não vai dar, infelizmente, né? Mas esteve aqui com você na questão da Fernanda, que foi maravilhoso o atendimento. E eu acho que foi um gesto tremendamente humanitário e um gesto tremendamente de valorização de uma moça, professora, advogada que, né, fez muito pela cidade e merece aí, né, todo o destaque, né, e infelizmente a vida levou muito cedo. Bom, mas vamos lá. Luiz, vamos falar um pouquinho de Jundiaí. Como que está Jundiaí hoje? Jundiaí está estabilizada sob a ótica fiscal, Douglas. Nós, no início do governo, fizemos um trabalho muito forte para estabilizar e equilibrar a sustentabilidade financeira do município. O município que estava muito endividado, estava atolado em dívidas. Todos nós, eu digo todos nós que moramos aqui na nossa cidade, todos nós jundiaenses, pagamos pelo preço desse ajuste fiscal. Nós tivemos um problema no início do governo com a manutenção das áreas verdes, os equipamentos que estavam mal mantidos. Nós tivemos a responsabilidade de equilibrar as contas e saber fazer aquilo que nós fizemos, que foi a priorização do investimento público, focado exatamente nas áreas que nós compreendemos serem áreas importantes para o cidadão jundiaense, como a área da saúde, a área da educação, a área da segurança pública, da infraestrutura, enfim. Mas superamos, vivenciamos nos anos iniciais aqui de administração uma enorme crise e já está superada com a responsabilidade que tivemos de saber escolher a prioridade para investir para o cidadão jundiaense. Explica um pouquinho para que as pessoas possam entender o que era esse déficit fiscal, o que estava acontecendo. A cidade, quando nós chegamos, Douglas, ela tinha 172 milhões em dívidas de curto prazo. O que significa isso? 13º do Hospital São Vicente não havia sido pago. Médicos, funcionários, colaboradores sem receber o 13º. O Vale Alimentação da Prefeitura Municipal, aqueles que os servidores tinham acesso, têm acesso com regularidade, também não haviam sido pagos à época que nós estávamos aqui chegando à Prefeitura Municipal. Os fornecedores, então, estavam eles, grande parcela, atrasados. O fornecedor de medicamento oncológico, o fornecedor do serviço de varrição, de coleta de lixo na cidade, o transporte coletivo, o subsídio que foi dado pela gestão passada, mas não foi pago. Tudo isso estava consolidado num enorme volume de dívidas, o que nos fez, no primeiro ano de governo, ter atitudes drásticas e enérgicas, como, por exemplo, a redução do contrato de manutenção de áreas verdes, o que causou na cidade um grande espanto. Foi a primeira vez que o jundiaense viu a sua cidade com muito mato, com ruas que não estavam bem mantidas. Mas eu tinha um princípio.
O princípio que não dava para investir, entre aspas, na maquiagem da cidade, enquanto a sua estrutura estava ruindo, enquanto o hospital estava, como disse aqui, com os seus colaboradores sem receber o seu salário, ou até mesmo aqueles que se tratam no hospital sem condição de ter o medicamento em razão da ausência de pagamento. Nós fizemos um trabalho estrutural, fizemos com que a cidade pudesse retomar a sua credibilidade e, retomando a sua credibilidade, passar pelo processo exatamente do ajuste, planejamento e execução que nós estamos fazendo nessa etapa do governo. E nós temos um orçamento apertado, né, Luiz? Nós temos, é bom que as pessoas entendam, eu gostaria que você explicasse isso, que nós temos duas verbas vinculadas, o que se chamam aí, né, no corriqueiro de verba carimbada, isso. Mas são verbas vinculadas do orçamento, que são a educação e a saúde. Como que nós estamos com isso hoje? Quanto que nós gastamos do orçamento, por exemplo, nessas duas pastas? As duas pastas juntas representam 52% do orçamento, mas olha que interessante, Douglas. A obrigação que o município tem, constitucional, de investir na verba vinculada da saúde, é de exatamente 15%. Todo e qualquer município brasileiro deve aplicar minimamente 15% do seu orçamento em saúde. Nós aqui na cidade já aplicamos muito mais de 20%, muito mais de 22%, 23%, 24%, 25% do orçamento na área da saúde. Portanto, 10% a mais do que diz a própria legislação. E na área da educação também há esse vínculo. Você deve obrigatoriamente investir no mínimo 25% do seu orçamento em educação. E nós investimos também mais do que 25% do orçamento na educação. E dentro de uma lógica de que se você não investe na saúde, você mata o seu cidadão imediatamente na fila do hospital. E se você não investe em educação, você também mata, mas gradativamente você vai aniquilando com a vida de alguém que não tem oportunidades, por exemplo, de uma boa educação, de um bom sistema educacional, especialmente para essa molecada que está vindo, para essa geração que está surgindo na nossa cidade. Então nós investimos aqui na nossa cidade mais de 52% em duas áreas. Só a educação, Douglas, é importante, por curiosidade, o cidadão que está nos assistindo ter o número, o dado. A Prefeitura tem cerca de 7.700 funcionários, colaboradores, servidores públicos municipais. Só a educação é responsável por 3.980 homens e mulheres que se dedicam à educação da nossa gente, à educação das nossas crianças e também dos adultos, no EJA, no CEMEJA, no Centro de Línguas, enfim. Assim como, Douglas, nós temos um volume enorme, mais de 1.200 trabalhadores na área da saúde. Então, o município ele está muito concentrado nesse investimento em duas áreas que são importantes. E você falou uma coisa também que é extremamente importante. Jundiaí é uma cidade rica. É hoje a 7ª economia do estado de São Paulo, a 18ª economia do Brasil. Mas é uma cidade com um custeio muito alto. Eu sempre comparo a administração de uma casa, a administração de uma cidade, resguardada as suas devidas proporções, é claro. Na sua casa você administra a vida de 2, 3, 4, 5 pessoas. A Prefeitura administra a vida de mais de 420 mil pessoas, mas a lógica é a mesma. É a lógica de você priorizar, de você escolher o que vai fazer, porque não há dinheiro para fazer tudo. E nisso aqui nós temos trabalhado, Douglas, com eficiência para poder promover mais com menos, fazer cada vez mais com menos recursos. E ao mesmo tempo nós atendemos na área da saúde, Luiz, várias cidades do entorno, que nós somos obrigados a atender, que nós devemos receber dinheiro do Estado e dinheiro da União. E na maioria das vezes, eu conheço, sei como funciona, não vem. Mas nós temos que fornecer o serviço, porque senão seria até uma maneira da gente estar sonegando o atendimento à saúde. Mas nós temos, e cá entre nós, isso não tem nada a ver com você, mas é crítica minha, muitas vezes se compra ambulância e leva para Jundiaí. Ambulancioterapia, certo? É isso que o doutor Douglas está dizendo aqui para todos nós. É isso aí, e ao mesmo tempo você é obrigado a atender. Então o custo, e às vezes eu vejo crítica que fala assim, poxa, lá no São Vicente não tem lugar. Mas, e olha, e com um trabalho eu sei, porque eu fui casado com uma médica que estudou aqui, se formou, eu estava junto no São Vicente desde aquela época, há 30 anos atrás, é de uma excelência de atendimento que não tem quase que no Brasil. O São Vicente hoje, aconteceu qualquer coisa, São Vicente. Não vá para... É São Vicente. Pode ir que você vai ter um atendimento
prioritário. Agora, atender todo mundo, que acho que nós somos quase, uns 800 mil habitantes, não é isso? Na região. No entorno? Sim. E nós somos obrigados a atender. Não dá para você pegar a viatura lá e falar, volta para casa. Não. Só para dar o número exato, Douglas, aqui para você, são 23 mil pessoas que mensalmente passam pelo Hospital São Vicente. 23 mil pessoas passam lá mensalmente. Destes 23 mil, seguramente 40 a 50% desta população não é da cidade de Jundiaí. E por que atendemos? Porque a alta complexidade você referencia um hospital da região. Tratamento oncológico. Não há sentido para uma cidade do tamanho de Jarinu ter um centro de oncologia. Impossível até. Não é o contexto do sistema de saúde. Assim como não é razoável um centro de traumatologia, por exemplo, de neurocirurgia, no município de Cabreúva. Você concentra na cidade sede os serviços da alta complexidade. O nosso problema está na média e na baixa. O nosso problema é aquele cidadão que teve... O primário. É o primário. Ele teve uma torção no pé jogando futebol no domingo. Segunda-feira pela manhã, ele vai ao pronto-socorro do Hospital São Vicente. Quer dizer, nós vamos atender. Só que qual será a consequência para ele que foi? Ele vai ficar horas esperando. Por que fica horas esperando? E eu sei dessa realidade. Exatamente porque está sendo atendido alguém que fraturou a perna, que fraturou o braço, que quebrou, teve múltiplas fraturas, ou seja, está sendo atendido um paciente de gravidade maior do que a dele, por isso ele espera. Sim. Agora, por que ele vem? Porque ele tem a credibilidade do Hospital São Vicente. Os melhores médicos, as melhores equipes, a melhor estrutura e graças a Deus, Douglas, nós estamos fazendo um novo Hospital São Vicente, onde a população, além de se orgulhar de tudo isso, vai se orgulhar também dos novos quartos. Conta sobre isso. O que é isso? E das novas alas. O que é isso? Desde que chegamos, Douglas, eu percebi que havia uma degradação no hospital. Sim. Você entrar, é um prédio velho. Um prédio de 117 anos de idade. O Hospital São Vicente fez 117 anos de idade no dia 16 de dezembro. É um hospital, portanto, com uma certa idade. A gente brinca, não é porque está com uma certa idade que não pode ser requalificado. Sim. E o que nós fomos buscar? Fazer um programa com a iniciativa privada para poder acolher os quartos. Mas antes disso, eu fiz 100 pequenas reformas dentro do hospital. Centro de oncologia, o centro de ortopedia, os espaços, a própria lanchonete do hospital, onde os doentes, os pacientes, os acompanhantes se utilizam. Nós fizemos uma modernização no hospital. E quando nos veio a concepção de que os quartos, os 72 quartos deveriam ser modificados, nós fomos buscar o apoiamento da iniciativa privada. E veja a proporção do valor. Eu coloco hoje, Douglas, 160 milhões de recursos próprios do cidadão que está nos assistindo, cidadão de Jundiaí. Ele paga 160 milhões de reais por ano para o Hospital São Vicente. O governo federal e o governo do estado juntos pagam um pouco mais de 40 milhões de reais por ano para o Hospital São Vicente. Ele custa mais de 200 milhões de reais anualmente. E esse projeto de acolher os quartos e confortar vidas, ele foi orçado em 7 bilhões, onde eu busquei a iniciativa privada, as empresas da cidade, não com o objetivo de ter um recurso para que nós pudéssemos investir, mas que eles pudessem nos dar aquilo que eles produzem. Todos nós sabemos, a Roca está na nossa cidade. Sim. Nos doou muita coisa, lousa sanitária, vaso sanitário, piso, enfim. A Astra está na nossa cidade. Sim. A Astra doou, a Astra, ela doou uma série de equipamentos de banheiro. A Duratex, a Deca Duratex, uma história com a cidade de Jundiaí, doou todo o MDF. E assim foi. Aliás, no início do projeto, eu convidei um grupo de arquitetas, chamei aqui esse grupo de arquitetos e pedi para que eles fizessem um projeto. Eles doaram um projeto. As jundiaienses. As jundiaienses doaram os projetos. Paula Cerezé, Viviane, Márcia Campos, dentre muitas outras, que fizeram a doação desses projetos para o Hospital São Vicente. Então se transformou numa grande rede, que hoje olha para o hospital com bons olhos. Sim. Hoje olha para o hospital com um olhar de boa credibilidade. Sim. E como tudo isso, Douglas, foi extremamente importante para a cidade, nós estamos vivendo nesse momento um grande momento do Hospital São Vicente. Eu estava recebendo aqui nesta sala, antes de iniciarmos esse bate-papo, uma delegação de Itatiba, da Santa Casa de Itatiba, que passa hoje por uma situação difícil. Sim. Buscando exatamente orientação de Luiz, como nós podemos replicar esse modelo de projeto na cidade de Itatiba.
Nós somos objeto de matérias nacionais, da Band, da Globo, da Record, do SBT. Você fez matérias... A Japi, faz favor, coloca aí nesse meio aí. Claro, é importante. Orgulho de Jundiaí. Comunicação não é algo que você faça com um único canal, com um único meio. Comunicação completa envolve todos, a Japi, as rádios, as TVs, sejam elas abertas, fechadas, enfim. Comunicação é um conjunto completo de informação que você leva ao seu cidadão. Exemplo, o seu telespectador da Japi, pode ser que ele não tenha visto nenhuma dessas outras matérias. Sim. Porque ele não estava em casa, estava presente, o canal estava em outro, a televisão estava em outro canal, está vendo através do seu programa. E é importante, eu tenho chamado as pessoas para fiscalizar o Hospital São Vicente. Quanto mais próximo a sociedade está do hospital, mais ela cuida. Nós precisamos ter transparência e proximidade das pessoas com relação ao hospital. E isso, felizmente, nós alcançamos e vivemos hoje um momento muito especial na saúde pública de Jundiaí, apesar de todos os problemas que temos, e reconheço que temos, nós estamos no caminho certo, na direção certa, fazendo aquilo que deve ser feito. E eu gostei de uma coisa, até nós que fizemos direito, né, eu advogando há 35 anos, você fez direito, então, a questão do equipamento público, é importante que a população saiba o que é isso. Equipamento público não é aquilo que fala assim, ó, é lá da prefeitura, não tem nada a ver com a prefeitura é um ente que apenas administra e tudo isso. Isso é do cidadão. Esses equipamentos públicos, o que são equipamentos públicos? Escola, hospital, tudo. Todas as coisas que funcionam na cidade pertencem ao cidadão. E o cidadão tem obrigação, não é só fiscalização, não, obrigação de saber e cuidar desses equipamentos públicos. Porque são deles, esses equipamentos. E quando isso é danificado, a prefeitura vai pegar dinheiro, às vezes, de outra coisa para pagar aquilo. Por quê? Porque precisa repor. Né? E às vezes tem problema no orçamento, tudo. Então é muito difícil. É importante que o cidadão saiba que os equipamentos públicos lhes pertencem. Você falou uma coisa que dentro da administração pública nós dizemos o seguinte: nós não somos geradores de recursos da prefeitura, nós somos administradores de recursos. Isso. O gerador é você, amigo. Sim. O gerador é a senhora que está nos assistindo, é o senhor que gera o recurso que nós administramos. A prefeitura não tem nenhuma capacidade de geração. Quem tem é você. Se você cuida, a gente gasta menos. Eu sempre dou um exemplo. Isso aí. Sabe por que nós pagamos muito caro na taxa do lixo? Porque nós geramos muito lixo. Sim, é isso aí. Não é possível que a gente não compreenda que o sentido de cuidar, a cidade de Jundiaí é boa, Douglas, não em razão dos seus políticos. Sim. Ela é boa em razão da sua gente. Sim. Isso precisa ficar claro às pessoas, a nossa participação. Nós temos quase 38 mil crianças na rede municipal de ensino que eu recebo com muita regularidade e frequência aqui na prefeitura de Jundiaí. E eu sempre digo isso a eles. Quando vocês vêm à prefeitura e quebra, por exemplo, o elevador, quem paga? Aí eles me respondem, o prefeito. Eu digo, não. Você, cidadão, é seu pai. É o seu pai. Quem paga é a sua mãe. Quando você vai, eu brinco com as crianças, porque tenho uma relação muito próxima com as crianças aqui em Jundiaí, e elas têm com o meu gabinete uma relação de muita proximidade. E eu digo a elas, aquela brincadeirinha de colar o chiclete embaixo da carteira, que às vezes parece engraçada, apesar de ser muito pouco higiênica, ela custa para o seu pai, ela custa para a sua mãe, porque para repor aquela carteira, quem vai pagar é você. Sim. Então nós não podemos ter essa dinâmica, essa lógica, porque é público, não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso, absolutamente tudo a ver com isso. E que é uma coisa nesse sentido que choca até às vezes, você vê uma rua às vezes alagada e a hora que você vai tirar o lixo, você fala, meu Deus, que coisa. Então, tudo aquilo quando vai, tem que pensar o seguinte, olha, a cidade ela é impermeabilizada. E é bonita, né? O carro passa legalzinho, concreto, né? Gostoso e tal. Só que isso tem um custo. A água da chuva vai para onde? Para as galerias. Se as galerias entopem com lixo, não tem como escoar. Volta e inunda o quê? As casas. Você quer ver um outro exemplo bom para nós tratarmos do seu programa pela época? A dengue. Dengue, sim. A dengue, 80% dos casos de dengue identificados, os seus criadouros, é dentro do domicílio particular. Sim. Eu olho para os 20% que são de minha responsabilidade, que estão nos próprios públicos que o Douglas falou, escolas, creches, esportivos, ginásio, enfim. Mas você pode me ajudar. Se você perder 5 minutinhos hoje do seu tempo, fiscalizando como é que está a sua garagem, o seu terreno, os seus vasinhos, quintal, o seu vaso de planta,
Coisa simples que você pede dentro da sua casa. Você estará me ajudando a transformar a cidade numa cidade livre de uma epidemia. Sim. Nós já e que é vivemos grave e altíssima. Gravíssima, e a tendência tem sido, exatamente no nosso hemisfério aqui, da ampliação destas doenças. Sim. Sim. Por responsabilidade nossa. Sim. Eu vejo aqui pelo sistema de monitoramento da prefeitura, às vezes, sendo feito despejo de resíduo em vias públicas. Sim. Quer dizer, quando você despeja, você acha que o problema acabou, ele não acabou, ele volta para você mesmo. Sim. Animal peçonhento, é rato, doenças. Sim. Em casos de muito calor aqui em Jundiaí, nós temos o hábito de viver a crise dos escorpiões. Sim. Se nós soubermos conviver melhor com a sociedade, enquanto comunidade, a cidade avança, melhora. Sim. E melhora não em razão do prefeito, melhora em razão de todos nós. Sim. Nós somos responsáveis por cuidar da nossa cidade. Não só os políticos que nós elegemos, mas a sociedade como um todo. Vamos falar um pouquinho, você falou, né, que eu achei muito interessante, daqui você está acompanhando a cidade. A cidade hoje, começou comigo lá atrás, você se lembra, quando eu era do Conselho de Santos, que a gente pensava o seguinte: vamos monitorar, principalmente naquela época, né, que não tinha, as entradas e saídas para a gente diminuir o furto de veículo, porque nós somos uma cidade com 7, 8 entradas e saídas. A logística dela é muito... Por isso que nós viramos até uma cidade logística. Sim. Né? Hoje, Jundiaí é uma cidade tremendamente logística. A esquina do Brasil. A esquina do Brasil. E olha, e por quê? Porque aqui você pega Anhanguera, Bandeirantes, você vai para Itu, você vai para um monte de lugar. Então tem o escoamento da maldade, mas tem também o escoamento da produção e tal, tudo mais. Bom, como é que você está hoje em termos de monitoramento? Como é que está a segurança da cidade? A cidade, apesar da sensação de insegurança, as pessoas se sentem inseguras no Brasil de uma forma geral, Jundiaí ostenta bons números. Eu sempre faço ressalvo essa consideração, porque dizer que nós somos a cidade mais segura do Brasil, acima de 300 mil habitantes, é o que diz o dado frio e objetivo. Sim. Mas às vezes, Douglas, aquele que mora ao lado de um local onde se tem em demasia os pancadões, a sensação de insegurança é total, porque aquilo que gera no entorno um pancadão quando instalado é insegurança para o cidadão. Mas em termos de números, nós somos uma cidade segura. Nós somos uma cidade de 182 câmeras de monitoramento hoje, sendo que 95 dessas 182 são câmeras de CFTV, onde nós observamos as imagens, e as demais câmeras são câmeras onde nós fazemos o monitoramento das placas dos veículos, que é o sistema OCR. Sim. E você tanto nos auxiliou, enquanto representante do CONSEG, a colocar aqui na cidade, em outros governos. Isso eu tenho a virtude de poder compartilhar com você. Isso que eu estou dizendo é fruto de um trabalho de décadas. Sim. Aqui na cidade, da sociedade civil, aqui representada pelo Douglas, de prefeitos que tiveram a responsabilidade, como Miguel Haddad, de investir no sistema de monitoramento eletrônico, o Arifossen, que deu sequência a esses investimentos, e hoje eu tenho a felicidade de poder ainda avançar um pouco mais, já que fui buscar recursos do BNDES. Sim. Nós fomos buscar, Douglas, 30 milhões no BNDES para investimentos em segurança, armamentos, equipamentos, viaturas, o aspecto da construção do novo quartel da Guarda Municipal de Jundiaí, o novo espaço da Guarda, o novo canil da Guarda. Também consegui 10 milhões de reais com o Finisa, que é um programa da Caixa Econômica Federal, também para fazer esses investimentos e monitoramento na estrutura da segurança pública municipal. Veja o que nós nos transformamos enquanto prefeitos. Sim. Antigamente, Douglas, na minha época de direito constitucional, que fazia as minhas aulas de direito Quem que deu aula para você? Maria Cristina Zucchi. Zucchi, a grande Zucchi. Professora Maria Cristina desembargadora do Tribunal de Justiça. Uma querida amiga, uma pessoa muito especial. E naquela época dizia-se: segurança pública é responsabilidade do Estado. A Polícia Judiciária está sob a égide do Estado, que é a Polícia Civil. A Polícia Ostensiva, Repressiva, está sob a égide do Estado, que é a Polícia Militar. E a Guarda Municipal, ela cuida do patrimônio público. Passou-se o tempo. Tudo errado. Aí entra Norberto Bobbio, certo? Entrou Norberto Bobbio, um grande filósofo italiano que diz que não é nada disso, é tudo assim, ó. É isso aí, mas tudo conectado, tudo interligado, e para falar em termos atuais, tudo compartilhado. Nós tiramos esse conceito de que é o Estado quem deve cuidar somente da segurança pública e buscamos também fortalecer a nossa guarda. Hoje, Douglas, são 348 homens e mulheres que cuidam da segurança pública em Jundiaí através da Guarda Municipal.
Hoje, como disse, nós somos responsáveis aqui, com muita felicidade, de fazer 2 convênios na área da segurança que muito me orgulharam. Primeiro, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje, as imagens do sistema OCR são compartilhadas com o sistema Detecta da Polícia Militar. E, recentemente, a Polícia Rodoviária Federal também conveniou conosco aqui para que nós compartilhemos as imagens com o sistema Alerta Brasil, que é um sistema do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro, que é aplicado nas rodovias federais através da Polícia Rodoviária Federal, para que a gente possa ter um sistema completo. Porque você pode me dizer, mas Luiz, qual a rodovia federal que está próxima aqui de nós? A de acesso a Minas Gerais? Sim, as rodovias federais, elas não estão aqui no nosso entorno, mas o crime se movimenta pelo nosso entorno. À medida que eu tenho um carro suspeito na Fernão Dias e ele se desloca, por exemplo, para Jundiaí, e aqui eu tenho um sistema compartilhado com o Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar com o Detecta, eu consigo compartilhar imagem. Cada vez mais a sociedade busca nesses modelos de compartilhamento. E para poder potencializar o município, nós precisamos entender quais são as nossas fragilidades e potencialidades. Compartilhar as nossas potencialidades com as outras instituições e permitir também que as outras instituições compartilhem as suas potencialidades conosco. Assim, nós vamos nos tornando uma nação mais forte, um município mais forte, uma região mais forte, um estado mais forte. É dessa forma que nós temos administrado a cidade de Jundiaí. E o importante, que eu já tratava disso há 30 anos atrás, o importante que é o trabalho conjunto. Isso. Não existe trabalho separado. E não existe, eu cidadão, não me interessa se é guarda, PM, civil. Exatamente. Eu quero que cuide do quê? Da segurança, para que eu tenha sensação de segurança. E se houver o crime, que ele seja o mais rápido possível esclarecido. Então, esse é o pensamento do cidadão. E não interessa para ele se há divisões, correto? Então, o trabalho que se faz, e eu sei e elogio porque eu conheço, e eu tratei disso há 30 anos e venho tratando toda a minha vida relacionado a isso. É importante o trabalho em conjunto, não é isso, Luiz? É isso que resolve a questão, né? E outra coisa, quando você observa a nossa cidade é altamente arborizada, ela é de um ar puro, ela é maravilhosa. Nós temos um pequeno problema, que é o problema de mobilidade, que eu quero que você fale sobre isso, como está tratando isso, e vou dizer uma coisa, quando às vezes fala assim, nossa, Jundiaí tem hora que trava. Agora eu vou falar uma coisa para você, que eu sei que eles estão investindo, que é o seguinte, a questão de que você pega e tem um carro para um veículo, uma pessoa para um veículo, isso é o erro que todos nós cometemos, e eu cometo. Todos nós cometemos isso. É um erro do perfil econômico da cidade. Certo. Então, e ainda está naquela base ainda do sucesso do veículo. Isso. Nós temos que aprender que não é nada disso. Isso é ultrapassar. Países avançados da Europa nem mais estão tirando a carta de habilitação, a CNH deles. Por quê? Porque todo mundo está tratando o seguinte, vamos investir em equipamentos públicos, né? Coletivos públicos, para que a gente possa, todos nós usufruirmos e acabarmos com a questão dos veículos, né? Essa é uma discussão sempre muito difícil numa cidade com 364 anos de história. Jundiaí é uma linda senhora de 364 anos de vida. Como diz uma criança para mim, ela está bem bonitinha, mas ela é velhinha, ela tem 364 anos. E nesse aspecto, a mobilidade é um grande desafio. Nós fizemos investimentos, o córrego da Valquíria foi entregue. Aquelas alças que levam os Mundo Santos Pellegrini, uma requalificação de via, tanto para o lado que ficou ótimo, do Retiro, Luiz Gonzaga Guimarães, tanto também para o lado do Retiro, enfim, para o lado oeste da cidade. Isso foi um investimento em mobilidade. Agora, Jundiaí, nós falamos aqui nesse bate-papo, uma economia forte de pessoas que têm um perfil de renda médio 220% maior que o Brasil. Qual é o acesso que ela tem à disposição inicialmente de ter? É o do automóvel. Isso tem mudado. As cidades da Europa, como você disse, elas estão fazendo o inverso. Elas estão retirando carros da via para dar espaço ao pedestre, para dar espaço ao ciclista, para dar espaço ao meio de transporte que seja limpo. Nós precisamos discutir em Jundiaí, num próximo modelo de contratação de empresas de ônibus de concessão do transporte público, o veículo elétrico. Ele é muito mais econômico, ele não gera ruído, ele é mais confortável e não polui.
Então, quer dizer, a cidade precisa se preparar para isso. Nós iniciamos uma parceria com a Siemens, onde eles disponibilizaram para nós uma ferramenta chamada City Performance Tool, para que a gente faça a aferição de tudo aquilo que é emitido em termos de gases poluentes na nossa camada, para que a gente possa minimizar, através dos investimentos, estas ações. O jundiaense precisa se preocupar com uma única coisa: a cidade não pode perder qualidade de vida. Sim. A qualidade de vida é um ativo da cidade de Jundiaí. Isso é um grande bônus da cidade de Jundiaí, ter a qualidade de vida. Crescer ordenadamente, não explodir a sua população de uma única vez, é razão para que nós continuemos a ter essa qualidade do ar, essa qualidade de vida, que inclusive é requisito de algumas grandes empresas para se fazer investimentos. Sim. Elas aferem qualidade do ar. Sim. Para poder se instalar no município, não é só o terreno, a logística, enfim, é também a qualidade ambiental que você oferece para o seu cidadão e que você oferece também para aqueles que são os investidores. Veja, Douglas, Jundiaí é a cidade das crianças. Nós fizemos uma parceria com a Rede Latina, que trata de cidades que são aprazíveis para as crianças. Olha um exemplo que me foi dado recentemente, que ele é interessante sob o aspecto de curiosidade. Um recém-nascido, ele respira por minuto 20 vezes a mais do que nós que somos adultos. A criança respira muito mais quando pequenininha do que nós que somos adultos. Então, uma cidade com perfil de poluição alto é danosa para a formação das nossas crianças. Sim. Então veja como está tudo interligado. Assim como o departamento de água e esgoto, a fluoração, a quantidade de flúor que ele coloca na central de tratamento dele para abastecer a cidade, interfere na cárie. Sim. Então, o entendimento da cidade é um entendimento muito mais complexo daquilo que a gente oferece, e por isso Jundiaí é uma cidade tão diferenciada, tão destacada. Aqui eu brinquei na reunião que você se referiu e homenageamos a nossa querida professora doutora Fernanda de Favre. Eu brinquei nessa reunião: Jundiaí é a cidade do detalhe. Aqui não basta você fazer o bom, aqui Sim. você tem que fazer o bom e olhar o detalhe, porque as pessoas têm um nível de cobrança muito maior do que a média das outras cidades do estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. E olha como as coisas estão interligadas, porque você tem, de repente, num hospital universitário, um número alto de gestante, né, de primeira gestação e, às vezes, da gestação indevida, Sim. inapropriada, né, da menina que, né, coitada e tal. Ao mesmo tempo, tem que fazer um trabalho social, né, na baixa renda para melhorar esse nível. Quer dizer, a educação tem que ter um nível alto que tem. Para quê? Para exatamente trazer isso, explicar essas questões sociais. Então, tudo está interligado. Totalmente. Uma cidade hoje não é um ente assim que você falar, como que é a educação, como que é isso, como que é aquilo. Não, tudo faz parte do todo, porque é um organismo vivo. E esse organismo vivo tem a baixa renda, que precisa ser olhado, e eu sei que vocês olham. A sua mulher, eu conheço o trabalho lá, né, que eu ajudei a desenvolver o Sorriso Contente, isso, que você estava junto e que hoje está com o jovem. O pessoal achava que era um programa de odontológico. Lembra? Você perguntou para mim e falou assim, mas é de odontologia? Hoje chama Jovem para o Futuro, né? Então, você tem que cuidar disso, do jovem aprendiz, do jovem na primeira infância, na escolarização. Por quê? Porque tudo isso faz com que a cidade melhore. Não é isso? Não dá para ficar visões estanques como era antigamente, como falou para você. Não. O Estado tem que fazer uma coisa, o município tem que fazer outra, né? A União faz outra. Isso não existe mais. E até o seguinte, né, que nós estudamos nas aulas de constitucionais, né, de constitucional, tudo isso é figura político abstrata. Não existe Brasil, não existe Estado, União, existe. Estado. Isso não existe, existe cidades. Bairros que se ligam e que têm que ser cuidados de maneira ampla. E eu sei que você está fazendo isso, eu sei que o seu trabalho, eu sei que a sua esposa está fazendo um trabalho muito bom, né? Então explica tudo isso também, porque você tem uma visão bem ampla sobre isso, e eu acho isso uma das coisas que Jundiaí mais tem de valor, que é exatamente essas ligações entre todas as questões. E mais, que eu acho que, eu não sei se você está desenvolvendo, mas tem que desenvolver muito mais, a questão de saúde mental. Sim. Porque o tráfico, olha, a pessoa fora da escola, o jovem fora da escola, ele é cooptado pelo tráfico.
E não tem jeito, ele é cooptado. Aí tem que fazer o quê? O tráfico paga para ele aquilo que o Estado ou o emprego formal não pagaria. Então ele vai para isso. Então tem que dar o quê? Oportunidades para que ele saia disso e não seja cooptado. Então tudo isso, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é uma das visões que Jundiaí tem, e eu atesto isso porque eu sempre fiz parte disso, né? Eu gosto disso. Bom, primeiro a Vanessa, é um grande orgulho para mim ter uma primeira-dama, Douglas, tem uma característica interessante. Ela é extremamente trabalhadora, mas a Vanessa é extremamente reservada. Então, ela escolheu o trabalho e não as aparições públicas. Ela está comigo em todas as formações, a formatura, ela transformou o Fundo Social de Solidariedade em uma grande escola. Hoje o Fundo Social é conhecido também como aquele que dá assistência, que serve a cesta básica para aquele que não tem a condição de comprar a cesta básica, é também conhecido pelo alimento que distribui, pelo brinquedo que dá, pelo agasalho que oferece em época de frio, mas hoje especialmente é conhecido como uma grande escola de formação profissional. Fizemos mais de 10 mil diplomas somente em 2019. Se somar os anos e a história de Jundiaí no Fundo Social, e é uma história bonita, desde a época da Maria Rita, é uma história muito bonita, Maria Rita Haddad, esposa do meu querido amigo Miguel, se pegar desde aquela época, o volume de formações que foram feitas neste governo, pela vocação que ela encontrou para o Fundo Social, é um volume enorme. Nós já devemos ter formado, nesses últimos 3 anos, mais de 18 mil pessoas. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Porque é nessa rede de sustentação. É o empreendedorismo. Sim. É você acreditar que as pessoas vão empreender e através do seu protagonismo elas terão sucesso, porque todos têm um talento. Basta você encontrar este talento e essa potencialidade. Eu sempre digo isso, não há nenhum cidadão neste planeta Terra, não há nenhum ser humano que não tenha uma potencialidade a ser explorada. E se você der a oportunidade, ele vai. E eu faço esse trabalho, eu e a minha esposa, Douglas, com todos da sociedade, inclusive os egressos da Fundação Casa. Sim. Inclusive os que estão internos da Fundação Sim. Casa. Eu recebo aqui nesse gabinete os internos da Fundação Casa e digo a eles o seguinte: o passado você já estabeleceu, o futuro depende de você. Venha, nós vamos estender a mão. Se você quiser um curso de mecânico, eletricista, manutenção de motocicleta, nós vamos oferecer o curso. Só entenda que há na vida um outro horizonte. E isso, graças a Deus, a Vanessa faz com muita capacidade. Ela anda pelos bairros, recentemente esteve fazendo uma grande visita, chegou cedo no São Camilo e saiu tarde do Jardim São Camilo, visitando casas, conversando com pessoas, com moradores, enfim, é uma pessoa muito especial. Ela só não gosta desse eu sei. Glamour. Eu já tentei entrevistá-la, ela falou, eu não. Ela realmente é muito focada no trabalho, mas não é tão focada nessa parte de aparições, enfim. E eu respeito muito, porque a escolha de ser político é minha, não é dela. Então, quer dizer, ela está como primeira-dama fazendo o trabalho, mas eu tenho absoluto respeito por esse perfil da minha esposa. E com relação à educação, você, Douglas, foi perfeito na sua consideração, não tem reparo. Só vou dar um agregado a este tema que nós falamos aqui. Hoje, Jundiaí está entre os 10 melhores sistemas educacionais do estado de São Paulo e um dos 25 melhores sistemas educacionais do Brasil. O nosso IDEB está entre os maiores do Brasil e entre os maiores do estado de São Paulo, porque as nossas crianças estão focadas no programa Escola Inovadora, a aprender o inglês a partir dos 4 anos, a ter o empreendedorismo na escola, robótica nas suas escolas, a língua italiana em algumas escolas, a educação financeira, a parceria que fizemos com o Sky, com a Sky, que é um grande grupo de telecomunicações, global esse grupo. Eu os procurei, eles fizeram um trabalho, adotaram 48 escolas no programa Sky Plus, que é um programa extremamente interessante desenvolvido no restante do mundo, e Jundiaí é a primeira cidade do estado de São Paulo, junto com Jaguariúna, a receber esse programa do Sky Plus para as nossas crianças. Enfim, nós estamos muito felizes com a educação dos nossos jovens aqui na nossa cidade. E associado a isso, como você disse, a valorização da primeira infância. É importante que você saiba, eu disse isso recentemente em uma reunião com prefeitos, o agente político mais importante na educação do país é o prefeito, porque ele cuida dos anos iniciais de vida da criança.
A formação cognitiva e sensorial de uma pessoa, de um ser humano, se dá em 80% até os 7, 8 anos de idade. Sim. É quando ele está sob a nossa responsabilidade na Prefeitura Municipal. Por quê? Explica por quê. Porque para as pessoas entenderem que até determinado ano é responsabilidade da Prefeitura, depois é do Estado e tal. Por quê? Explica. Por que você disse a criança... Perfeito. Porque nós dividimos no Brasil a atribuição de responsabilidade sobre o ensino infantil, o ensino médio e o ensino universitário. O ensino universitário está sempre com a responsabilidade do governo federal, nas universidades federais e nas universidades do Estado, as estaduais, como por exemplo a Unicamp, sob a responsabilidade do Estado. Quando você vai para a idade do aluno, entre 18 e 17 anos até os 10, 11 anos de idade, esse estágio de 10 aos 18 anos de idade, ele vai para as escolas do Estado, porque Jundiaí só municipalizou até o infantil. A gente municipalizou em 1996 até a idade de 10 anos. Então, da creche aos 10 anos de idade, quem cuida dessa criança é o prefeito, é a prefeitura, é a instituição quem cuida destas crianças. Por isso eu digo que o mais importante ator político dentro da nossa formação educacional é o prefeito. E se você não faz bem o trabalho de base, a boa educação para alimentação saudável, a boa educação para inteligência emocional, saber lidar com frustrações, com ciúme, com raiva, enfim, como você lidar com esses sentimentos é nos anos iniciais de vida que você forma. Então nós somos responsáveis, os 645 prefeitos do Estado de São Paulo, por poder formar o aluno que vai ao Estado e depois vai ao mercado de trabalho a partir das universidades ou escolas técnicas do Estado de São Paulo. Então, por isso, eu digo sempre que a responsabilidade é nossa. Os prefeitos precisam ter como foco as suas crianças, porque assim você desenvolve melhor a vida da comunidade e potencializa a vida na cidade. E na saúde, Douglas, já que você se referiu às nossas gestantes, nós fazemos um programa em Jundiaí e oferecemos sete consultas de pré-natal para a grávida e para o seu bebê. E a partir do nascimento, nós cuidamos para que essa criança seja vacinada, essa criança seja cuidada, essa criança tenha, por exemplo, no momento da amamentação, a garantia do aleitamento materno, um banco de leite que desenvolve com as mães o amamentar, a importância da amamentação na vida das nossas crianças. E todo esse contexto nos permitiu, com muita felicidade, chegar em 2018 com a menor taxa de mortalidade infantil da história da cidade. Nós temos 7,23 a cada 1.000 nascidos vivos, a nossa mortalidade infantil em Jundiaí, que eu ainda entendo ser alta, mas se você pega a média do Brasil e do Estado de São Paulo, nós estamos muito bem posicionados. Eu continuarei focado para reduzir esse número, porque eu gosto mesmo é de comparar com a mortalidade infantil do Japão, Sim. que é mínima. Mas enquanto nós não chegarmos ao Japão e estivermos comparando com o Brasil e com o Estado de São Paulo, Jundiaí hoje tem uma das menores taxas de mortalidade infantil do nosso estado. E uma das coisas também, né, Luiz, que é a questão da criança ser acolhida na escola e ter lá a sua alimentação, né? Porque muitas vezes, isso é um dado, infelizmente, do nosso Brasil, vai na escola para comer, Sim. porque só come lá às vezes. Isso é uma dificuldade muito grande. Então nós temos que ter, né, essa alimentação saudável e cuidar. E às vezes desenvolver a escola no horário integral. Isso. Né? Quer dizer, o dia inteiro a escola servindo aquela localidade como equipamento público do bairro ali que está cuidando do todo o entorno. Não é isso? O que você acha disso? Eu acho excelente o ensino em tempo integral, desde que você tenha no contraturno atividades que façam com que a criança não se fadigue, que ela não fique cansada dentro da escola. Porque o ambiente de aula, ele precisa ser associado no ensino em tempo integral a atividades que sejam lúdicas, ao teatro, à dança, ao esporte, à capoeira, ao judô, ao karatê, enfim, você precisa dar a esta criança uma alternativa que não seja aula o dia inteiro. E o nosso desafio volta a ser quantitativo e não só qualitativo. E quando você tem uma escola em tempo integral, você reduz em 50% a capacidade da criança em receber, da escola em receber estas crianças. Mas entendo sim, e o município deve oferecer, quando pode, o ensino em tempo integral e quando não pode oferecer para a sua totalidade o ensino em tempo integral, olhar para o contraturno escolar como uma alternativa importante de oferta de cultura, esporte, lazer, socialização para as nossas crianças. Luiz, para terminar, como que nós estamos de manutenção da cidade?
graças a Deus, preparados esse ano para enfrentar os desafios da chuva associadas ao forte sol e o forte calor. Mato cresce rapidamente, mas com as equipes prontas para superarmos esse desafio de 2019. Nós temos uma cidade hoje muito bem conservada, muito bem mantida. Eu peço a sua ajuda para que nós permaneçamos a fazer esta cidade limpa e bem mantida. O cenário ele é muito positivo nesse momento, após o equilíbrio das contas públicas, e o cenário de investimentos ele continua sendo real este ano ainda de 2019, especialmente o ano de 2020. Tem muita novidade boa vindo por aí. Luiz, olha, agradeço, né? E sempre conversar com você é um prazer muito grande, porque você é muito inteligente. Obrigado. Não, e gostoso de conversar e tem noção total da cidade, né? E isso é muito gostoso. As câmeras da TV Japi, para suas considerações, o que mais você quiser falar, e nós estamos à disposição, por favor. Primeiro agradecer, Douglas, a você, a sua equipe que está aqui presente conosco, meu amigo Glauco Camargo, que também está fazendo uma visita aqui ao gabinete, a sua assessoria que está presente aqui conosco, a sua bela cinegrafista que você trouxe hoje para poder nos acompanhar. Olha que ele vai ficar com ciúmes, hein? O Glauco é meu amigo, ele não é ciumento, ele não tem ciúme dos amigos. Mas desejo aqui a você, especialmente que está nos assistindo, que você tenha um Natal de muita luz, de muita presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo na sua mesa, que a gente reflita o sentido do Natal, que não é só o presente, aliás, tudo que ele não é o presente material. O Natal tem algumas reflexões que eu espero esteja presente na vida de todos nós aqui do município de Jundiaí. Que 2020 seja um ano de muita luz e muita coisa boa na vida da sua família, na sua vida, especialmente que acompanha aqui o programa do Douglas e do Cláudio Levada. Com a ausência do Levada em razão dos seus compromissos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior Tribunal de Justiça da América Latina, um dos maiores do mundo, né, Douglas? Então é muita responsabilidade. Mas fica aqui o meu desejo, a gente continue caminhando no rumo certo na cidade de Jundiaí, que ela se desenvolva com muita qualidade de vida para nossa gente, muito respeito às nossas crianças. Cidade boa para criança é boa para todo mundo. Muito obrigado, Douglas, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Valeu, amigo. Até mais. Tchau!